Olá, amigos do projeto Patinhos Pirassununga, que nos seguem nas redes sociais do Facebook, Instagram e demais pessoas que serão alcançadas por este vídeo. Meu nome é Ana Cristina, eu sou uma das voluntárias do projeto e hoje nós vamos falar sobre um fato: ninguém nasce sabendo. Eu escolhi falar sobre este fato neste vídeo porque pessoas acham que muitas vezes a guarda responsável é algo muito natural para todo mundo, que todo mundo aprende facilmente, entende rapidamente todos os fatores, né, que estão incluídos na guarda responsável de animais. E não é algo que é natural para todo mundo e nem todo mundo parte do mesmo ponto. Eu não sou psicóloga, né, mas a gente sabe que existem pessoas que estão mais ou menos abertas a determinados conhecimentos. Não importa muitas vezes quantos fatos científicos com fontes confiáveis você passe para a pessoa, ela pode não aceitar aquela informação, não tomar consciência daquilo. E por vários motivos, por tradição, por cultura, por crença religiosa. Às vezes as pessoas só aprendem errando e muitas vezes nem assim. A gente sabe de pessoas que perdem seus animais às vezes devido ao acesso à rua, mudam sua cabeça, o próximo que adota não permite que saia, tela, muda a conduta, mas muitas pessoas não mudam e acham que é natural um animal sair e ser atropelado, por exemplo, né? Por mais que seja difícil para nós entendermos isso, para a pessoa faz parte da vida, né? E também tem aquelas pessoas que muitas vezes ao longo da sua vida ouviu falar de um assunto, mas naqueles momentos em que ela ouviu falar, ela não estava ainda preparada para tomar consciência. Então, depois de muitos anos com várias pessoas falando, vem a gente, conversa com ela, e aí ela entende e aceita, e as pessoas acham assim, nossa, vocês fizeram mágica. Não, na verdade a gente pegou um bom momento para falar e muitas vezes porque várias pessoas já bateram naquela tecla, a gente chegou e acabou fazendo a parte mais fácil do trabalho e conseguiu fazer aquela pessoa ser conscientizada. Mas eu, como gestora ambiental, já trabalhei muito com a parte de educação ambiental também, e eu sei que existem coisas que pra gente parecem muito simples, mas para as pessoas é muito difícil de entender o que é a forma correta de fazer as coisas. Até porque muitas vezes envolve ela tomar consciência de que ela agiu da forma errada ao longo de muitos anos e para alguns é muito difícil admitir para si mesmo que tomou atitudes erradas, principalmente envolvendo a vida de outros animais. E para abordar esse assunto, eu vou falar um pouco da minha experiência, porque realmente eu tive uma grande trajetória aí de aprendizado sobre guarda responsável, principalmente na questão dos gatos, né? Porque são os animais que eu tenho. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, e na segunda parte vai ter uma participação especial que vai contar um pouco mais também da nossa trajetória como família, que vai ser a minha mãe, que vai falar um pouquinho como era antigamente, que ela lidava com os gatos que ela adotava e como é hoje, né? E qual foi esse avanço aí que ela teve em relação à guarda responsável. Então eu não vou falar da minha infância, eu vou falar aqui da parte em que eu fui morar sozinha, depois que eu casei, e como foi esse meu desenvolvimento a partir do momento em que eu podia tomar as minhas próprias decisões. Com os meus pais, como adolescente, eu não tinha essa condição, né? Tinha que respeitar, aceitar, opinar, mas aceitar mais do que impor, né, a minha vontade. Então, depois que eu casei, eu fiquei casada, eu acho que mais ou menos 2 anos, e eu sempre gostei de gato, mas assim, eu cresci com gatos, né, minha mãe vai falar um pouco mais sobre isso, mas depois que eu casei, a gente tem tantas, assim, obrigações e pensar em tanta coisa, tanto aprendizado, como cozinhar um feijão, como lavar uma roupa, que eu fui deixando isso, tinha vontade, mas fui deixando isso mais pra frente. Aí eu acho que depois de quase 2 anos de casado, no meu aniversário, em abril, o Rafa resolveu me dar um presente diferente, que foi a Amora. A Amora tá ali na caixinha. A Amora vai fazer
acho que 8 anos esse ano que está com a gente. E eu vou pôr umas fotinhas também dela pequenininha quando ela chegou pra gente. E aí quando a Amora chegou, né, que o Rafa me deu de presente, ele não gostava de gato, era aquela pessoa que falava assim, ai, gato é traiçoeiro, gato é perigoso, tinha medo até da Amora dormir com a gente na cama, ele achou assim, ah, vamos ensinar ela a não subir na cama, não subir no sofá, mas a Amora chegou uma coisinha tão pequenininha, parecia um morceguinho, a gente deixou ela fora do quarto, mas ela miava tanto que não teve como não colocar ela na cama logo que ela chegou em casa. O Rafa adotou ela de uma veterinária que sofria com muito abandono, então ela acolhia, era bem próximo da nossa casa. Quem ajudou ele nessa missão foi a minha amiga e madrinha de casamento, Laís, porque o Rafa tentou pegar um gato na rua, mas ele era assustado, a arisco não deu certo, aí ele pediu ajuda para Laís, e a Laís conhecia esse veterinário que tinha vira e mexe abandono na clínica, e ele doava, era uma veterinária na verdade. E aí foi lá, adotou, comprou caixa de areia, potinho, caixa de transporte, tudo orientado pela Laís. E no meu aniversário ele chegou do trabalho com todo o pacote completo, né? Então foi a maior alegria e ter a minha primeira gatinha e já começar com uma panterinha, que ele sabia que eu gostava bastante de gatinhos pretos. Uma coisa muito legal foi que a veterinária doou a Amora pro Rafa, já com a castração agendada para julho. Então falou, olha, a Amora tem mais ou menos uns 2 meses, talvez um pouquinho menos, ela era bem pequenininha. Em julho, ela vai completar 4, 5 meses, você me traz que eu vou castrá-la. Se ela não tivesse falado isso, eu não sei se a gente de cara teria entendido o quanto que gatos se reproduzem rápido, que ela poderia escapar e voltar prenhe. Então, foi algo muito importante, né? E eu quero ressaltar nesse vídeo o quanto eu fui grata a essa veterinária por ter responsabilidade social de se comprometer com a castração daquela gata. Tinha mais um outro gatinho que era o irmão da Amora. Na época, eu até tava brincando com o Rafa, falei, se a gente soubesse que a gente ia chegar no 6º gato, acho que a gente podia ter adotado os 2 logo de uma vez, né? Os irmãos. Mas naquela época a gente nem pensava nisso. E o Rafa muito inseguro, né, em relação ao que é ter gatos, né? Então, não foi o que passou na nossa cabeça. Mas, já de pronto, ela fez com que a gente se comprometesse com a castração, porque provavelmente ela sabe que porque assim, não tem como você ter controle sobre a pessoa. Se de repente eu deixasse a minha gata emprenhar e eu fosse uma pessoa mau caráter, eu poderia pegar os filhotinhos da Amora, depois desmamado, e abandoná-la na clínica. Então, ela simplesmente estava fazendo um trabalho de não atirar no próprio pé e não permitir que esses abandonos fossem cada vez mais recorrentes. Então, ela recebia esse problema e tentava agir da forma mais socialmente responsável possível, sabendo que ela também estava buscando não se auto-prejudicar, porque ela já sofria com abandonos e as pessoas que adotam lá poderiam muito bem saber que ela cuida, que ela gosta e abandonar as ninhadas dos seus gatos lá. Eu poderia ser uma candidata a isso, né? Ela não conhecia ou ela não praticava a castração precoce, então a melhor forma que ela encontrou para lidar com isso é prometer a castração de forma gratuita. Em julho nós voltamos lá, castramos a Amora, era uma cirurgia um pouquinho grande, teve que fazer curativo, ela se responsabilizou, medicou, foi tudo certinho, tudo tranquilo. Então, foi meu primeiro passo aí no mundo de ter um animal, castre, não permita reprodução, graças a essa veterinária. Aí eu morava numa casa que era 2º andar, digamos assim. Era um quintal com vários parentes, tinha o térreo, que era a garagem, a casa dos meus sogros, e nós morávamos em cima. Da minha janela da lavanderia era mais ou menos uns 8 metros. Mas aí começa a saga da criação indoor. Eu sabia que eu não queria a Amora com acesso à rua, mas eu acreditava ainda que eu poderia ensiná-la a não subir nas janelas. Então, se eu desse bronca toda vez que ela subisse, se eu saísse para trabalhar e fechasse tudo, eu estaria ensinando a minha gata a ela não subir na janela.
Por um tempo, a Amora não teve realmente interesse. Ela chegou em abril, foi castrada em julho. E em novembro, eu encontrei a Pandora. A Pandora estava na rua de casa e é muito engraçado que quando a gente começa a ter animais, os nossos olhos abrem para o problema, né? E eu, basicamente, nunca via gatos na minha rua e eu comecei a ver a gato em cada canto. E aí a Pandora veio na minha direção, como se conhecesse a vida inteira, miando pra mim. Eu peguei ela no colo, liguei pro Rafa e falei, Rafa, tô levando um gato pra casa. Eu queria que ele trouxesse a caixinha de transporte porque eu achei que ela ia ficar assustada de eu caminhar com ela quase que um quarteirão. Mas imagina, eu peguei ela no colo, ela ronronava tão alto e ela foi comigo, eu fui andando até em casa com ela no quarto, no colo, ronronando. Subi a escadaria da minha casa, né, até o segundo andar, e ela tranquilona, como se fosse minha gata a vida inteira. Ela chegou em casa, eu dei um banho nela, eu não tinha noção, a Amora já veio despulgada, vermifugada, eu não tinha noção de remédio de verme, de pulga, nada. Eu simplesmente enfiei ela dentro de casa, dei um banho, ofereci alimento, limpei o ouvido, tirei pulga com a mão. E ela dormiu a noite inteira no meu sofá, super tranquila, como se vivesse ali a vida inteira. A adaptação também não tinha noção de apresentar com calma. A Amora era uma gata jovem, então ela ficou meio enciumada no começo, mas não demorou muito para aceitar a Pandora. E eu continuava naquele meu pensamento de que eu ia conseguir ensiná-las a não subir na janela. Eu tinha mais ou menos a janela da cozinha, da lavanderia, do meu quarto e da sala, que davam para fora. E a da cozinha e da lavanderia era que dava para rua, né? E a Pandora chegou, ficou uns 15 dias com a gente, tranquila, comendo, engordando, se familiarizando com tudo, super curiosa. Até que um dia eu estava lavando louça e ela subiu na janela da lavanderia. E aí eu dei uma bronca nela, mas ela nem tchum, permaneceu lá, porque tinha uns fios que tinha muito pássaro, muita pomba, então ela ficou bem interessada ali. E aí ela estava na janela, eu fui me aproximando, eu percebi que ela se desequilibrou, e aí eu peguei ela pelas patinhas, ela não caiu, é mais ou menos uns 8 metros, ela não caiu, eu segurei ela pelas patinhas, peguei ela, fechei a lavanderia, fechei todas as janelas. Naquele minuto, eu liguei para uma empresa para telar as janelas de casa. E eu me dei conta, não dá para ensinar essas gatas a não subirem na janela. Gato é curioso. A Amora ainda não estava com tanto interesse, mas a Amora não tinha nem 1 ano de idade. Como um gato vive aí uns 15 anos, como que eu vou garantir que ao longo de 15 anos elas nunca vão ter interesse na janela? Né? Então as pessoas acham que podem treinar e ensinar os animais e acreditam que aquele comportamento vai ser uniforme ao longo de todos os anos. Mas nós não podemos garantir. Quantas postagens a gente vê no grupo da cidade Animais Perdidos de Pirassununga? Ai, minha gata tem 10 anos, nunca saiu. Ou ela só ficava no muro, ela só ficava na calçada. E um dia sumiu. Então, assim, eu não estava disposta a dar mais sorte pro azar. A Pandora, ela veio com uma surpresinha. A barriga dela foi crescendo e como eu não tinha noção de nada, não tinha vermifugado, eu levei no veterinário achando que ela estava com verme. E aí quando chegou lá no veterinário, ele falou, né, ela tem provavelmente se for primeira cria, uns 3 verminhos aqui dentro. E aí a gente, né, tomou um susto. Porque nós tínhamos planejado uma gata, a Pandora veio assim, eu já querendo ficar, o Rafa, não, vamos pôr para adoção, né? Vamos ver se a gente acha alguém que queira, vamos cuidar. E de repente nós nos vimos com a Prêmio. Aí quando foi no dia 25 de dezembro, nasceram os filhotes da Pandora. E aí eu já estava um pouco mais inteirada, né? Eu comecei a vermifugar eles com 45 dias. Eu já comecei o processo de vermifugação, vermifuguei ela, vermifuguei a Amora, despulguei todo mundo, né? Já tinha pesquisado mais. Fui aprendendo aos poucos a questão
de higiene dos pratinhos, que é melhor pratos de vidro do que de plástico, potes profundos de água, de preferência de barro para ficar fresquinha. Então tudo isso foi um aprendizado. Eu comecei com potinho de plástico também, né? Cada vez mais eu ia aprendendo e tentando melhorar a qualidade de vida dos meus animais. E aí quando os filhotes da Pandora nasceram, eu não vou entrar muito em detalhe porque isso fica para outra história, que é como eu entrei na proteção animal, né? Mas quando eu entrei nos grupos para tentar doar a Pandora, eu vi o tamanho do problema. E como eu já estava mais atenta, no meu bairro eu vi a quantidade de animais também. Então eu consegui 3 lares para os filhotes de pessoas próximas. Eu mesma agendei a castração de 2 gatos que foram morar perto, 2 filhotes que moraram perto de mim, que foram morar com amigos próximos. Eu agendei na zoonose porque em São Paulo todo mundo tem direito a 10 castrações, né, por CPF. Então eu agendei a castração da Pandora e já agendei dos bebês, porque com 3 meses eles já castram lá nas zoonoses de São Paulo. Só faltou o do macho, que foi para um amigo de trabalho que foi para mais longe, mas ele castrou depois. Então, aquela atitude da veterinária de já colocar na minha consciência a importância da castração já refletiu, né? E o que eu vi de problema de tantos animais já refletiu na minha conduta quando eu fui doar esses animais. Então, assim, a castração e o acesso à rua ou a segurança, né? Porque às vezes um apartamento, o animal não, na minha casa, ela não tinha acesso à rua. Para acessar a rua, ela tinha que literalmente cair da janela, né? Então, essa questão da segurança e da castração entrou muito mais fácil na minha cabeça, né? Foi uma coisa assim que eu estava mais aberta. Não precisou de tantas provas científicas, nem de tanto convencimento. Mas acabou que eu internalizei isso e ficou muito claro para mim a importância, né? Uma clareza que nem todo mundo tem no começo. Agora, uma coisa que demorou para eu aprender a fazer e eu fui bastante resistente foi a questão dos banhos em gatos. Eu sou filha de Maria, né? Meio neurótica por limpeza e perfumes e cheiros. Então, eu adorava ter as minhas gatas cheirando bem. Então, eu dava banho pelo menos a cada 15 dias. Às vezes, uma vez por semana. No inverno, eu dava a cada 15 dias, um mês, mas eu adorava dar banho nas minhas gatas. Na época, eu tinha a Amora, a Pandora, a Agnes, que foi doada e acabou voltando pra mim. E eu acabei não doando mais ela. Porque mãe e filha se reconheceram e hoje elas se odeiam. Mas, enfim, fica pra outra história. E eu demorei cerca de 5 anos para entender que as minhas gatas não precisavam. Eu morava numa casa toda fechada, bem característica de apartamento, eu não tinha nem quintal, tinha só lavanderia mesmo. Então não tinha necessidade disso, mas ainda assim eu fazia. E eu percebia que a Amora, por exemplo, após o banho, ela se lambia tanto que ela vomitava depois, vomitava bola de pelo. E assim, elas nunca foram gatas agressivas de me impedir de dar banho, mas elas ficavam desconfortáveis, andando no box, miando muito, tentando sair. Mas pra mim, não era uma coisa assim que dificultava o banho, então não me impedia de fazer isso, né? Tem raríssimos gatos que gostam de banho. As pessoas confundem gato que gosta de brincar com água e tomar banho, são coisas bem diferentes. Nesses raríssimos casos que os gatos gostam de banho, de se molhar, de ter uma esfregação, ok, mas a maioria dos gatos não gostam. E aí, vendo vários vídeos de especialistas, e aí quando eu ouvi uma especialista falar que o banho tira a identidade do animal, que eu acabei percebendo o mal que eu fazia para as minhas gatas. Então, eu percebi que elas, como eu falei, se lambiam muito no pós-banho, chegavam a vomitar, às vezes se estressavam entre elas. Então, demorou uns 5 anos, basicamente, para cair a ficha de que as minhas gatas não precisavam de banho. Foi uma coisa que eu era mais resistente, que eu ficava assim, será que faz mal? Né? Então, realmente não é necessário. Em muitos casos faz mal. E você tá tirando a identidade do animal, que depois ele tem que se lamber todo pra ele voltar a ser ele mesmo, né? Digamos assim. Em São Paulo nós tínhamos a Amora, a Pandora e a Agnes. E nós
decidimos começar uma vida na cidade de Pirassununga, né, interior de São Paulo, que é onde nós vivemos hoje. E nós começamos a buscar casas aqui e nós alugamos uma kit, porque era muito mais em conta, era perto da USP, a gente não tinha carro, ia poder ir a pé ou até de bicicleta para o trabalho. Escolhemos uma kit na imobiliária, a dona da imobiliária falou, olha, a gente não é permitido animais. E a gente tinha gostado muito da kit porque era uma kit antiga. Hoje em dia as kits daqui são muito mini, essa kit era muito grande, sabe? A sala, as cozinha, sala e quarto eram muito grandes. Então, aí eu conversei com a dona da imobiliária, porque assim, não fazia parte do plano não trazer as nossas gatas para Pirassununga, que eram 3, né, na época. Eu conversei com ela, eu falei, olha, eu vou ter lá a kitnet, eu prometo pra você que eu vou entregar a kitnet do jeito que nós encontramos, né? E as minhas gatas não vão sair nem na garagem. Porque ela falou, porque já teve vizinho que teve gato, ficou subindo em cima dos carros, arranha. Eu falei, olha, não é isso que vai acontecer com as nossas gatas, pode ter certeza absoluta. E aí eles permitiram, que senão nós íamos buscar outra kitnet. Nós não tínhamos carro, então primeiro eu busquei, aqui na cidade não tinha nenhum tipo de serviço de telar janelas. Nós compramos tela de vôlei, não deu certo. A única rede que tinha aqui na cidade era de vôlei. Não deu certo, os buracos eram um pouco grandes. A gente fez meio que um bem bolado, mas a Pandora conseguiu escapar. E aí a gente teve que deixar tudo fechado. Até que uma empresa que veio de Rio Claro telar uns apartamentos que estavam sendo construídos aqui. Aí a gente, por um amigo, conseguiu, eles vieram e telaram em casa e a gente ficou em paz. Nós não tínhamos carro e nós íamos para São Paulo e voltávamos de carona. Então a gente anunciou nos grupos de carona, falando, explicando a situação. Olha, nós temos gatos, o pessoal cobrava R$30 por pessoa, né? Então a gente compra todos os lugares do carro e dá um dinheiro a mais porque precisa buscar em casa as gatas, né? Então anunciamos nos grupos, pedimos ajuda porque a gente orçou, aluguel de carro estava muito caro. A gente tinha acabado de mudar, telar, foram muitos gastos. E aí a gente encontrou a Camila num desses grupos, ela morava na época em Osasco, e foi super bacana, foi até em casa, pegou nossos gatos, veio super paciente, porque a Amora e a Pandora vieram miando de São Paulo até aqui, porque não estão acostumados a ficar na caixa de transporte e nem a viajar de carro, né, porque a gente nunca teve. Então foi super bacana ela e trouxe as nossas gatas pra cá e reuniu a família novamente. E aqui na nossa casa definitiva, a gente teve que investir muito na questão de segurança, né? Muro, as partes mais baixas do muro telar, a gente tem árvores que estão crescendo e conforme a gente vai vendo que os gatos começam a escalar as árvores, a gente tela. Eu acredito que até todas as árvores aí estarem grandes, a gente vai estar morando numa redoma toda telada. Eu acho que esse é o nosso futuro mesmo, mas não tem problema. Hoje estamos com os nossos 6 gatos, né? 3 que eu trouxe de São Paulo e 3 que foram os encalhadinhos do projeto Patinhas, que foram ficando todos adultos, que são os amores da nossa vida. E tudo que a gente faz pensando no bem-estar, na qualidade de vida. Aqui a gente construiu muros bem altos, mas na parte do portão isolamos a garagem da casa, para eles não terem acesso à garagem, porque eu sou uma pessoa extremamente atrasada. Eu tô sempre atrasada, então eu sei que eu saio até com a roupa do avesso, então eu não podia cogitar a possibilidade de sair com o carro correndo, acabar atropelando algum gato, ou de repente algum entra no motor. A gente tem uma gata, a Sky, que foi a primeira que eu dei lar temporário aqui no projeto, que ela tinha já um histórico de se esconder em motor de carro na rua. Então a gente isolou a garagem e como ficaria muito caro fazer um portão muito alto, a gente fez o portão e colocou uma tela 45 graus, né? Tanto que depois disso teve uns gatos
de uma chácara aqui perto que caiu dentro de casa, não conseguiu sair, aí foi o test drive pra gente saber que a nossa casa é segura. E só que aí quando veio o Kalel, que é o último adotado, ele é o que mais escala árvore, ele é o que cava buraco no chão para passar por baixo do portão. Ele pôs à prova a nossa segurança e a gente teve que fazer várias adaptações por causa dele, porque ele é o fujão. Então, é isso, pessoal. Compartilhei com vocês um pouco da minha trajetória aí de aprendizado na guarda responsável. Algumas coisas foram muito mais fáceis de entender, outras eu fui um pouco mais resistente, mas é um processo, é um caminho e é importante que a gente melhore dentro das nossas condições, porque algumas situações vão ser realmente impossíveis de aplicar todos os princípios da guarda responsável, mas a gente faz o melhor nessa caminhada, a gente vai estar sempre aprendendo, aprende, morre burro, né? Mas o importante é a gente estar aberto à conscientização e tentar fazer o nosso melhor. E no próximo vídeo vocês vão conhecer a senhora minha mãe, Dona Maria, e a sua trajetória na guarda responsável animal. Se inscreva no meu canal, compartilhe com os amigos, siga o Projeto Patinhas Pirassununga nas redes sociais, Instagram e Facebook e compartilhe bastante o nosso projeto, porque nós temos muito material educativo, mas também precisamos de muita ajuda para prosseguir com as nossas atividades. Porque a gente gosta bastante da parte educativa, mas a gente também põe bastante a mão na massa, castrando muitos gatinhos. Espero vocês por lá. Até o próximo vídeo.